Opa, e aí, seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje estou continuando minha série de reviews mensais, né? Dessa vez com o 7º livro do Lethal Adventures, Cursal, ou Cursal, não sei como pronunciar, eu acho que é assim. Você provavelmente já sabe como funcionam esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego, nesse caso, um livro, né? E faço uma resenha, né? Analiso ele, analiso o plot, os personagens, assim. Eu destaco pontos que eu gostei, destaco pontos que eu não gostei, dou uma nota no final, super simples, assim, né? Tem spoiler no livro, obviamente, e eu recomendo você ter lido o livro antes de ver a review aqui, né? Então é isso. Não tenho muito mais o que falar aqui no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. Começando com a estrutura, assim, né? Os capítulos são maiores do que eu gosto, tendo em média umas 20, 25 páginas até. Eu prefiro capítulos de no máximo 20 páginas, 15 a 20 eu acho que é perfeito assim pra mim, mas também não é nada muito ruim assim, tá? O livro começa muito bem, tipo, muito bem mesmo, cara. O primeiro capítulo é excelente, ele te engaja na história. E os outros capítulos do começo, assim, são muito bons também. Mas o livro, ele vai caindo depois, assim, constantemente, até que ele chega na metade do livro, mais ou menos, onde a qualidade, assim, e até o próprio plot, ele só meio que estagnam, assim, só ficam no mesmo coisa, até quase o final do livro, assim, salvo um capítulo ou outro. O plot é um tanto genérico, assim, nada muito interessante. Tem um time skip de 15 anos, que é um jeito interessante de você dar uma mexida assim na história, tentar deixar ela mais interessante assim. Funciona um pouquinho até, tá? Eu confesso que eu gostei mais dessas partes que se passam 15 anos depois do que do resto do livro. O clímax é ok, você tem lá a sua grande explosão obrigatória no final, né? Que nem a maioria das coisas do Doctor Who, tudo acaba com uma explosão grandona assim. O final e o epílogo são muito bons assim, tipo, é uma das melhores coisas do livro, mas não salva o livro também. A história é bem arrastada e cheio de padding. Padding, caso você não saiba, é acolchoamento. É você ficar botando coisa que não precisa na história pra dar volume, assim, sabe? Você ir botando coisa desnecessária só pra dar mais palavras no livro, dar mais página pro livro. E o livro é cheio disso. É um livro super técnico e super político, mas não no termo, tipo, não é político do jeito que os episódios atuais são, assim. Claro, você tem umas mensagens no livro, tipo, não desmate, assim, tipo, não mate animais silvestres, ou corporações grandes são do mal e tal, ou só se importam com dinheiro e tal, ou, tipo, genérico, assim, sabe? Mas é plot político sobre o Cursal, sobre tipo, os bastidores, assim, e todo o negócio da corporação, assim, do parque. Vários detalhes, assim, é bem desnecessário, tá? É bem desnecessário e aparece durante, principalmente a parte que se passa 15 anos antes, né? Você tem a que passa 15 anos antes e a que passa 15 anos depois. Os 2/3 do livro, né? Eles são cheios disso, é muito arrastado e é muito ruim. Porque é detalhe desnecessário. São vários subplots, assim, tem, tipo, uns caras com um quartel de droga, não sei o que, no parque. Aí tem tem toda uma descrição detalhadíssima sobre o sistema de comunicação, de satélite, não sei o que. É muita coisa necessária que eu não me importo, porque dane-se, tá ligado? Não é... É um world building? Mas não é um world building interessante, assim, sabe? É só você tá dando detalhe técnico do parque, tipo, não me importo com isso. Nem o livro se importa. Porque não é uma coisa que faz o leitor, tipo, realmente se engajar com a história, se importar com a história e fazer lembrar dos detalhes. Porque o livro não se lembra dos detalhes. O livro nem menciona depois, não é nem um negócio que faça importante depois na história, assim, não, tá ligado? Só arrasta o plot. As descrições são tanto fracas e rasas, tanto pra lugar, ação e personagens, tipo descrição de personagem. Que não é um negócio que eu gosto muito, né? Porque principalmente quando eu tava montando a cena na minha cabeça e, tipo, as coisas ficam mudando de lugar assim, porque do nada brota uma nova informação, tá ligado? Eu não curto muito isso. Eu prefiro que seja, tipo, muito boas descrições. Descrições muito boas são, tipo, a melhor coisa pra mim. Exceto, tem uma coisa nesse livro que é descrita de uma forma magnífica, que é a Catedral dos Jacks.
A gente vê ela 3 vezes durante o livro, você tem, né, 3 oportunidades pra dar descrições pra ela. E a imagem que constrói assim é muito bonita, é bem detalhada. É tipo, a melhor coisa em termos de descrição desse livro é a catedral deles. Sobre os personagens. O Doutor é bom. Eu sinto que o autor capturou bem o personagem, assim, o jeito dele. Tem uns momentos engraçados, tipo no final do livro, o Doutor fazendo uf, assim, me chama de Rex. Que eu juro que eu ri disso, Doutor Furby. E também cenas que eu posso destacar nesse livro, que é a cena no último capítulo, assim, do Doutor da Sam, que é uma cena muito gostosinha, assim, e a cena na ambulância, que é basicamente o Doutor da Sam entra numa ambulância, assim, que voa, porque, sci-fi, carro que voa. A ambulância voa e a Sam percebe que o Doutor tá, tipo, tá meio desconfortável, meio nervoso, assim. Ela pergunta, tipo, o que aconteceu, assim, você tá bem, você tem medo de ir pro hospital? E o Doutor, ele fala, eu tenho, né, pode dizer que é um tipo de trauma de nascença. Aí ele passa o resto do voo inteiro, assim, tipo, nervoso e meio desconfortável, assim. Eu fiquei, tipo, cara, tadinho dele. Eu fiquei com tanta dó dele, tipo, tão fofinho, assim, todo nervoso. Eu não sei, me deu muita dó dele. Eu gosto dele, tadinho. E também tem uma cena que um cara pega um machado, assim, e dá nos dedos do Doutor. Não com a parte afiada do machado, com a parte de trás. Que continua sendo aço. Ele bate assim nos dedos do Doutor e quebra todos os dedos da mão do Doutor. E daí no final do livro, né, cura de volta os dedos e um fica tortinho. O 8º só se fode. A Sam é ok, ela não é nada demais. O último 1/3 assim do livro depende bastante dela. Não é uma coisa muito boa, porque ela não é escrita de uma forma muito forte nesse livro. Mas os personagens secundários são mais ou menos também, eles são bem planos e meio mal desenvolvidos, assim, não são personagens que me engajam muito, assim, eu acabo não ligando muito pra isso, porque, de novo, é um livro um tanto genérico, eu sei que todo mundo vai morrer no final, e olha que surpresa, todo mundo morre no final. Uau! Nosso vilão, nosso inimigo, assim, né, os Jacks. Tem bastantinho que eu quero falar sobre eles. A ideia de você trazer criaturas, bichos, assim, da mitologia, do folclore, assim, não é nada inovador pro Doctor Who. E, a gente tem um lobisomem. Na verdade é um vírus que transforma as pessoas em lobisomem. Um vírus alienígena, assim. É interessante, eu gosto do jeito que ele é descrito, que não é uma transformação direta, não é só, tipo, pessoa, lobisomem. É, tipo, uma metamorfose. Você tem pessoa, aí você vai tendo características, assim, pelos... Ele vai começando a ter mais característica de lobo, assim, tipo um focinho, os membros alongados, mais pelo, até que ele vira só um lobo grande. É tipo, é só um lobo grande, o forma final, então, tipo, é meio assim, no final, porque eles passam bastante parte do tempo, o inimigo da história é só, tipo, um lobo grande. Ou alguns lobos grandes, mas... A descrição dessa transformação, assim, é bem... É bem body horror, assim, ela é boa até. Mas no geral eles não são lá muita coisa assim, né? Porque é tipo um lobo grande. Então, no geral, é uma história que poderia ser muito foda, assim. Tem um setting super único, assim, tipo um parque de diversões, assim. Poderia ser... É muito, muito único esse setting. Você poderia utilizar ele de uma forma tão boa e não é utilizado. Poderia ser uma história super atmosférica, com muito suspense, muita tensão, assim, bastante terror, bastante gore, bastante body horror, assim. Poderia ser uma história muito, muito boa, muito diferente, muito única, em todas essas ideias e os conceitos que você tem aqui. Mas acabou sendo uma história com quase zero ação, que foca em muito detalhezinho desnecessário e que tem um plot não muito interessante, um plot bem genérico, assim. Sério, antes da metade do livro eu já sabia que todo mundo ia morrer nisso daqui. No final você ia ter uma grande explosão, assim, e provavelmente a catedral dos Jacks ia ser destruída, assim, nessa explosão. E olha só, não é que eu tava certo, todo mundo morre no final, você tem uma grande explosão. Uau! É isso, sabe? O plot depende muito dos personagens secundários, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas quando os personagens secundários são bem, mais ou menos, bem fracos, assim, aí que não funciona mesmo. E aqui, né, não funcionou. É uma história genérica
ela não me deixou engajado enquanto eu tava lendo o livro, assim, porque acontece, sabe? Tem histórias que me deixam muito engajado, que eu quero muito ler, ler o próximo capítulo, terminar esse livro, eu quero muito ver o que acontece no final. E tem histórias que é tipo essa, que eu não me importo, assim, não me importo com os personagens, não me importo com o plot, assim, é super genérico, eu sei o que vai acontecer já. E ela não me deixa interessado na história, assim, né? E... eu dou um 6,5, assim. Não é um livro ruim, é longe de ser um livro ruim assim mesmo, né? Porque não é ruim, ele é fraco. É um livro fraco, é definitivamente o livro mais fraco que a gente teve dos Stalk Juventus até agora. Porque é isso, é a primeira vez, se não me engano, é o primeiro livro que o autor fez, assim, e tipo, beleza, tá, eu deixo passar. A primeira vez é amador até. Eu acho que amador é uma boa definição. Até por jeito de escrever, assim, do autor, acho que é Peter o nome dele. É isso, é um jeito bem amador de escrever que você percebe, assim, que ele tá começando, assim, mas... um livro tanto fraquinho assim. Eu acho que dos Ace of Junior até agora, eu acho que é o primeiro que eu considero que você pode pular ele sem problema nenhum, assim. Nenhum mesmo, é o primeiro que você pode pular. Que, tipo, você não vai perder muita coisa. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve e até a próxima. Falou!